Eu sou Terezinha Beal e faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história de Água Doce com quem ajudou a construí-la nestes 65 anos. Hoje, com Terezinha Beal. Através dessa entrevista de hoje, homenageamos também a família Beal aqui no município de Água Doce, que também foi muito importante. Terezinha, seja muito bem-vinda ao portal Minha Água Doce. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Eu vim morar aqui sempre foi nosso, né, Júlio? E eu vim morar pra cá com 14, 15 anos. Vim com a minha mãe, que é minha avó, como se fosse minha mãe, porque foi ela que me criou. Eu sempre morei no município de Água Doce. Morava na fazenda e estudei aqui no Colégio das Freiras, que era aqui do lado da igreja. Fiz o Primeiro grau? O primário. Primário, né? Primário. Daí me formei ali no primário, terminei, daí fui matriculada em Caçador, no Colégio também das Freiras, mas não me acostumei, chorei muito e a mãe me levou de volta para a fazenda. Daí fiquei mais uns anos morando na fazenda. Onde era a fazenda? Fazenda São Francisco, hoje Cabanha São Chico. Qual comunidade? Ercilhópolis, no município de Água Doce. Eu sou nascida em Ercilhópolis e sempre morei aqui. Daí aqui tu conheceu o teu falecido esposo. Mas primeiro, aqui eu conheci meu falecido esposo, o qual namoramos, as famílias eram amigas, a minha mãe com a dona Imaculada ali, o seu Luiz, né? E daí gostei do Paulo porque ele era um bom bailarino. Então, a gente se entusiasmou e no fim, com 19 anos, casei com ele, do qual tive 3 filhos, Paulo Luiz, James Francisco e Fabiola. Terezinha casou com Paulo Beal em 15 de maio de 1965. O padre que fez a celebração foi o saudoso Frei Silvano. Com Paulo Beal, Terezinha teve 3 filhos. Terezinha, já que citou a sua sogra, a dona Imaculada, Brumer Beal. Isso. Ela, eu acredito que foi a mulher que mais viveu no município. Sim, a minha sogra mais viveu. Ela morreu com 107? 108. 108 anos. 108. A dona Imaculada foi, Júlio, a segunda professora de Água Doce. Foi o seu Atílio Fontana que trouxe ela para Luzerna, e de Luzerna precisava professora aqui, ele trouxe ela para cá. O qual o seu Atílio tinha aquela loja ali onde hoje é o Benjamin, aqui em cima, na esquina, em frente ao Sartori, que era do Belinazo. Eles compravam gado e porco nas fazendas, vinha estropiada, né? Não tinha caminhão para carregar, então eles carregavam, vinha tropeando, e ia até Luzerna, onde eles matavam e depois levavam para os frigoríficos. E a dona Imaculada, ela foi poeta? Foi. Ela tem 2 livros escritos, um só de poesia, o outro da história dela. Dona Imaculada foi uma pessoa, assim, muito culta, ela licionou
para vários prefeitos, para o seu Alvino, para o seu Bonifácio, que eu me lembro, para o seu Nilson, porque era o ensino mais forte que tinha, era o dela, né? Faziam esse estudo com ela ali e não tinha a reprovar em vestibular, passavam direto. Ela foi sempre uma mulher muito educada, uma pianista de mão cheia. Ela cuidava da igreja aqui, fazia teatro, naquela pobreza que ela viveu, porque eles sempre foram muito bem pobres, né, mesmo. Mas ela sempre deu conta do recado. E ela é uma poeta, hoje tem os 2 livros dela aqui, até eu tenho eles aqui, muito bem escrito. Ela veio de onde? Ela veio de Chiusa, da Áustria. Ela era filha de um renomado médico lá, e a mãe faleceu, e ela não se acostumou com a madrasta, fugiu com as freiras para o Brasil. Você imagine, com acho que 16, 18 anos, e veio para cá e nunca mais ela quis voltar. Estes são os 2 livros escritos por Dona Imaculada Brumer Beal. O primeiro foi lançado no final da administração de Antoninho Guerreiro. O segundo não teve lançamento oficial. Dona Imaculada faleceu em 1º de dezembro de 2010. Luiz Beal e Maria Imaculada se casaram em Bom Retiro em 1930. Vieram morar em Água Doce em 1935. Da união deste casal, 8 filhos e diversos netos. Imaculada, professora, poetisa e uma multiartista. No ano 2000, quando lançou o primeiro livro, recebeu também o título de cidadã honorária de Água Doce. Quando completou 100 anos, uma festa no Sertanejo Esporte Clube foi realizada. Em 2005, na administração do prefeito Bissani, a antiga casa da família Dalla Costa, construída em 1953, se tornou a Casa da Cultura de Água Doce, que com o falecimento de Dona Imaculada, passou a levar o seu nome em homenagem. Como dizia um poema de Imaculada, com a chama da fé acesa, prossegui na escalada, até o alto da montanha e o fim da minha jornada. Em Água Doce eu trabalhei, comecei eu acho que foi 68, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Eu primeiro trabalhei, fazia bolsas para levar as merendas escolar. Quem me contratou foi o seu Nilson Ferretti, o seu Nilson Ferretti, que daí depois eu fiquei já na gestão do seu Bonifácio e só parei quando me aposentei com 31 anos de prefeitura. Em que ano que foi? Eu me aposentei em 95. Uhum. E questão de floricultura, tu teve uma floricultura por muitos anos, não sei se não foi uma das primeiras? Foi a primeira floricultura de Água Doce, foi a minha. Eu tive aqui, chamava-se Fabi Flores. Até foi minha cunhada que me incentivou a colocar e eu vendia muito bem, gostava muito das flores. Mas daí apareceu a oportunidade de eu começar a viajar. Apareceu aqui o Leão de Florianópolis, da Leão Tour. Ele se informou, não sei com quem, e veio aqui e quis que eu trabalhasse para ele, vendesse pacotes de viagem. Eu até disse, eu estava recém-aposentada, até eu disse para ele, mas Leão, eu não conheço nada de venda, só trabalhei dentro da prefeitura fechada, porque eu primeiro costurava as bolsas, depois fiz limpeza, fazia cafezinho aqui na minha casa velha, porque a prefeitura não tinha condições, não tinha cozinha, não tinha nada, que era aqui onde é o Bradesco, ali em cima. A casa do Faquin. A casa do Faquin. Quanto tempo que durou a floricultura? Eu comecei a floricultura, eu me aposentei em 95, já trazia ela paralela ao meu serviço, porque na prefeitura, que eu pensava, eu vou me aposentar e não vou querer ficar parada. Então vim trazendo ela, tinha sempre funcionários. E daí em 95, quando eu me aposentei, eu me dediquei inteiramente a ela. Ela durou até 2018, 2019, mais ou menos, por aí. Uhum. Daí eu vendi para Bresolim ali, que não durou
nada. Uhum. Tereza, outra coisa, tu participou praticamente no início do Frei Silvano, do coral? Ainda sou membro do coral, é a mais velha participante, porque eu participei quando foi fundado. Nós fundamos o coral em 20 de maio de 84. O diretor do Colégio Agrícola, que eu não me lembro quem era o diretor, se era aquele alemão, ele precisava que tivesse um coral, o colégio, para cantar em Blumenau. E daí ele montou o coral e nós fomos cantar em Blumenau, fomos aplaudidos de pé. Já tem poucas pessoas, ainda tem vivos aqui. O Chico Macanhã participou, o Nene Beal, todos esses mais velhos, assim. E eu até tenho fotografia daquele coral ainda. O maestro era aquele pastor Rieger. Uhum. E daí nós continuamos até hoje, né? Eu nunca saí do coral, sempre fui persistindo, foi mudando, foi mudando. Hoje tem o coral que é com o mesmo nome ainda, Coral Frei Silvano. Este é o início do coral Frei Silvano de Água Doce, que leva o nome do saudoso Frei Silvano, que ao ganhar sua herança, investiu tudo em água doce. Que deram o nome de Frei Silvano? Vamos abrir mais um parênteses. Já falamos do Frei Silvano em outras oportunidades, mas tudo em Água Doce praticamente tem o Frei Silvano, justamente porque ele abriu a mão da herança dele também. Ele não era um padre, ele era um santo. Como você sabe, eu sou vizinha da paróquia, né? Nós éramos bem pobres também ali, passando dificuldade. Ele ia para as colônias, ele me trazia a caminhonete da igreja cheia de lenha, encostava ali e dizia para os piá: descarreguem a lenha aí para vocês, que daí a mãe não precisa comprar. Aí ele trazia ali, o nome do coral foi dado porque, imagina, né? Ele é uma pessoa fantástica aqui para Água Doce. Inclusive foi ele que fez o meu casamento. Que data que foi? 15 de maio de 1965. Aqui na Igreja Matriz. Aqui na Igreja Matriz. Eu ainda, quando morei aqui, Júlio, era a igrejinha velha. Uhum. Aqui a igrejinha de madeira. Daí eu ainda estudava nesse colégio ali. Eu me lembro que foi pedido, cada aluno tinha que dar 10 telhas. E daí nós arrecadamos, pedimos para as famílias, né, para os pais, para dar as telhas para cobrir essa igreja nova aqui, que daí foi desmanchada. Tu lembra quem que iniciou as obras aí? O seu... A fundamental foi... Do hospital foi em 1958, então da igreja foi um pouco antes. Um pouquinho antes. Eu não me lembro. 51, acho que é. E ela foi inaugurada quando? Não sei te dizer precisamente. Uhum. Porque foi feita a primeira parte, né, a metade para lá. Eles fizeram a inauguração e depois foram tocando, porque não tinha... Tudo com pedra? Tudo com pedra. Fundamento todo de pedra. Os pedreiros eram o seu Vivan, que não mora mais aqui, o seu Casimiro, e os outros não me lembro mais, os chefes eram eles. Uhum. E durou muito tempo até que daí foi inaugurado. Até que foi terminada, né? Daí foi inaugurada. E a praça aqui, o que tu lembra dela? Nossa, a praça era um potreiro, né? Não tinha nada, só tinha o gramadinho ali e uns murinhos de tuia em roda, um pé de plátano bem grande no meio que eles amarravam os cavalos ali, punhava aquelas varas para amarrar. E aqui do lado da minha casa, que não tinha a igreja era em cima de um morro, um morrinho aqui, depois que foi aterrado. Então aqui era tudo cheio de árvores, que o Frei Dario trouxe a semente de acácia lá da Alemanha, de onde ele foi, plantou aqui, era a coisa mais linda. Daí dia de churrascada, dia das festas, não tinha esses pavilhão, né? O pessoal comia o churrasco ali embaixo dessas tuias. Aonde tem o Colégio das Freiras hoje ali, atrás, era só um potreiro, onde tinham as vacas,
a mula do padre, né? E descia lá no rio. Comenta um pouquinho do Frei Dario, foi um dos primeiros? Eu acho que o primeiro foi o Frei Cassiano, mas eu não me lembro dele. Me lembro bem do Frei Dario, que ele morava ali no porão da igreja. Ele ia nas comunidades a cavalo, nessa mulinha que ele tinha. Depois ele conseguiu comprar um carro, mas ele era enjoado. Ele tinha um cachorro bugre, brabo que era o diacho. E lá em casa ele ia, eu corria Frei lá. Silvano tinha um chamado Bugre também, né? Tinha, mas o primeiro foi do Frei Dario. Os dois tinham um cachorro Bugre. Os dois. E daí Aí ele ia lá na fazenda rezar missa de carro, eu corria lá na porteira, abria a porteira ligeiro para ele me dar uma carona a gente nunca conhecia carro, né? Para ir até ali embaixo, mas eram uns 200 metros de carro. Para finalizar, um dos padres também que marcou Água Doce, que diz que Água Doce, enquanto ele estivesse aqui, Água Doce estava livre de temporais. Lembra desse padre? Me lembro, ele está sepultado aqui, né? O Frei Adalberto, que ele disse que enquanto ele estiver aqui, mas já deu, né? Aquele tornado ali. E ele ia na sacada dele todo dia e abençoava a Água Doce? Sim, ele abençoava, ele era um padre, assim. Todos os padres aqui foram bons, né? Uhum. Paulo foi vereador também, o seu falecido esposo. Foi, 2 gestões. Quando era a terceira que ia ser remunerado, daí perdeu. Daí nunca mais se meteu. Com este episódio, homenageamos a família Beal, que também faz parte dos 65 anos de Água Doce. Essa dos filhos. Tem 4 aqui, tem uma mais. Um é o Jackson, aquele com estilingue. Essa aí é da minha família. Esse casal é o que criou. O Chico é o foi criado. Isso aqui é meus pais biológicos. E os pais, no caso, quem que era casado com a Dona Imaculada? Esse foi o 13º episódio da nossa série documental. Aguarde os próximos episódios. Contribua com esse projeto. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce e região.